Alô, medo? Faz tempo que a gente não se fala, né? É que eu te liguei pra dizer que eu conheci alguém. Sim, eu não tenho retornado mais as suas ligações. É que tudo mudou na minha vida. Esse alguém que eu conheci, ele tem me consolado, tem me dado forças. Me disse que o choro pode até durar uma noite, mas que a alegria virá pela manhã. Ele tem me encorajado nesses tempos difíceis. Ele diz que eu posso confiar nele. É por isso que eu tô te ligando, pra dizer que eu e você não combinamos mais na cidade. Sim, eu sei. A minha situação atual, ela parece ser impossível, mas a presença dele tem me preenchido. Falou também pra eu descansar nele, porque não há tempestade que ele não possa acalmar. Oi? Sim, eu abri os meus olhos. Enxergo além dessa dor. Estou conseguindo encarar o amanhã. É por isso que eu não tenho te ligado mais. Porque ele tem o poder para mudar todas as coisas. Ele prometeu que estará comigo para sempre. Então vamos fazer a leitura de João, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo, porque o vento sopra onde quer. Assim como você não ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode isso? Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos. No entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês creem em mim quando falo de coisas terrenas, se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como então crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho único, amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Amém? Pode se assentar. O tema da reflexão que nós vamos ter hoje é: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui enfatizando todos os dias dessa semana a respeito do amor, que o verdadeiro amor lança fora todo e qualquer medo. E hoje o medo, ele é um inimigo de todos nós, sempre existiu. Mas eu vejo que há um empoderamento dado ao medo hoje na sociedade, que faz com que ele se torne capaz de deixar as pessoas incapazes. Esse medo subjuga, prende, desconstrói, desconfigura a sua identidade. Pessoas que estão aprisionadas, pessoas que vivem a vida refém
porque nunca tentaram algo novo, porque estão presas pelo medo. Não conseguem romper barreiras, não conseguem destruir as prisões que estão ao seu redor, não conseguem ver além, porque o medo está aprisionando, porque o medo se tornou um espírito que agora faz parte da sua, ou da realidade de uma pessoa que está nessa condição, de modo que ela não consegue, crer. Porque nós pensamos muitas vezes que o contrário do amor é o ódio, mas biblicamente entendemos que o contrário do amor, o antônimo do amor, é o medo. Tanto que nós lemos aqui o que 1 João 4 fala, que o verdadeiro amor lança fora, não todo ódio, todo medo. O medo, ele é a consequência de alguém incrédulo. É uma incredulidade, uma falta de fé. O medo, ele te paralisa, te neutraliza de modo que você não consegue exercer a sua fé em acreditar, sabe, em fazer realmente algo diferente, sabendo que o Senhor está com você. Nós vemos a passagem de Pedro quando ele afunda, foi citada aqui já. Jesus chama ele para sair do barco, para andar sobre as águas. Ele vai e dá o passo, onde ele pela fé sente a água se tornar algo sólido, e ele começa a caminhar, mas de repente, ele percebe o vento, e percebendo o vento, ele começa a temer, e logo se vai a fé dele. Então ele cai, Jesus o pega, salva ele e coloca ele no barco. Jesus diz para ele, homem de pequena fé. Não é verdade? O medo, então, aqui no caso, neutralizou a fé. Ele estava andando sobre o sobrenatural, mas o medo fez com que agora essa percepção do sobrenatural e fé fosse neutralizado na vida dele. Então muitas pessoas estão nesse lugar que não estão sendo aperfeiçoadas no amor de Deus porque estão presas ao medo, ou a medos, ou traumas, algumas coisas que prendem você. E eu quero dizer que isso muito tem a ver com uma falta de fé, de incredulidade, sabe? Você tem que crer. Você tem que romper com as barreiras que te prendem nesse lugar de medo e permitir com que Deus, segundo aquilo que Ele diz na sua palavra, cumpra toda a vontade dEle, dizendo que o amor dEle, que é perfeito em nós, lança fora todo e qualquer medo, tirando a incredulidade e aperfeiçoando em nós esse amor maravilhoso. O verdadeiro amor é o amor dEle. A grande realidade é que Deus, Ele nem ama, Ele é o próprio amor. Deus é amor. E esse amor agora revelado a nós, enche o nosso coração de esperança, para que não temamos mais, para que não venhamos mais estar reféns nesse lugar, antes venhamos romper com essas barreiras. Muitas pessoas hoje estão sendo diagnosticadas com realidades de patologias relacionadas à questão de ansiedade, alguma síndrome, algum transtorno. E o maior dos sintomas que essas pessoas acabam sendo tomadas por ele é o medo. O medo, tem uma frase que diz que é um dos piores ladrões, ou o pior ladrão que existe. Porque ele se encarrega não somente de roubar os seus bens, seu carro, ou qualquer outro bem que você possa ter, mas principalmente e essencialmente a sua paz. Ele rouba aquilo que o dinheiro não pode comprar, e que desestabiliza a tua vida por completo. Mas em Jesus, esse medo é lançado fora quando você entende o quanto você é amado. E não é o seu amor por Ele, é o quanto o amor dEle por você é real, e é vivo. E como o pastor disse, não há nada que possa acontecer da sua parte, que você faça ou deixe de fazer, que mude esse amor, ou que aumente ou diminui ele, porque Ele ama eu e você com o amor de um Pai eterno. Como Ele sempre amou, desde a fundação de todas as coisas, Ele continuará amando a cada um de nós. O que nós precisamos é entender isso, tomar posse dessa verdade e viver e desfrutar desse amor maravilhoso. Então, em nome de Jesus hoje, creia nesse amor e manda embora todo o medo da sua vida. Não tenha mais medo, querido. Você deve temer a Deus, mas não deve ter medo das coisas, das pessoas.
Porque maior é aquele que está em você, maior é o amor dele sobre a sua vida, que te afirma como um filho amado, que você consegue, que você pode, que você, em nome de Jesus, vai romper com todo medo para viver aquilo que Deus tem como propósito na sua vida. Queridos, então, entrando aqui no texto que lemos, esse texto é clássico, conhecido por todos nós, a famosa história e o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, conhecemos ele, né? Ele é um fariseu, ele era um líder religioso respeitado na época, alguém que alcançou um lugar de destaque, alguém que era respeitado por todos, ocupava uma das 71 cadeiras do Sinédrio. Então ele era um agente importante da religião da época, um representante legal, né? Tanto da questão religiosa quanto política. Ele era membro da seita mais severa da época, que era o farisaísmo. Ele era alguém que cresceu e instruído de forma muito bem teológica naquilo que era a Bíblia da época, o Antigo Testamento, a Torá. Então, alguém que era totalmente preparado para responder qualquer pergunta que lhe fizesse sobre Bíblia. Esse homem, ele começa a perceber um movimento diferente em Israel, em Jerusalém. Ele começa a ver a movimentação de um certo rabino, de um certo galileu, né? De alguém que estava andando, fazendo milagres, pregando o seu amor, anunciando a sua paixão, e que a mensagem pregada por esse homem agora causava um impacto nos ouvintes, porque tinha peso de verdade. A mensagem não era vazia, não era repetitiva, não era uma mensagem religiosa, né? Simplesmente, mas era uma mensagem que trazia vida, esperança. E acompanhado dessas palavras também os milagres aconteciam. Ele começa a observar essa movimentação. Enquanto muitos dos fariseus, seus amigos, criticavam a postura de Jesus, ele começou a observar. Porque nós vamos ver ele falar com Jesus, e ele fala, olha, todos nós sabemos, né, ele chama Jesus de Rabi ou mestre, que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Ele tem uma abordagem agora com Jesus, reconhecendo que ele é mestre. Chama-o de Senhor, com certo e devido respeito que deveria ser. Os fariseus não faziam assim. Se você vai ver em todo o relato, quando eles conversavam com Jesus, chamavam de Jesus de comilão, chamavam de Jesus de samaritano, que era um xingamento da época, e outros xingamentos mais, sem o devido respeito. E ele não. Ele vai até Jesus e ele então dá o devido respeito, porque ele sabia a autoridade que esse homem tinha e que só poderia fazer o que faz, se Deus estivesse com ele. O que é interessante nesse encontro é que ele poderia ter acontecido em qualquer outro momento, mas há um relato que diz que ele acontece de noite. Eu imagino que Nicodemos, muito curioso para conversar com Jesus, de forma alguma poderia encontrá-lo em qualquer outro momento do dia, porque isso geraria um alvoroço, não é verdade? No Sinédrio e nos fariseus. Ele, muito inteligente com a sua estratégia, resolve então conversar com Jesus à noite, para que não desse margem para que coisas piores acontecessem, ao saberem que ele estava com Jesus. Nessa conversa, então, ele começa a falar a respeito de que os sinais que Jesus fazia eram sinais que, de fato, alguém só poderia fazer se Deus estivesse com ele. E Jesus não fica admirado com isso, porque os elogios que Jesus estava recebendo não eram de qualquer pessoa, era de alguém muito influente. Jesus então dá uma resposta e diz assim, olha, eu quero te dizer uma verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Jesus é cirúrgico e vai direto, porque ele sabia da condição em qual Nicodemos se encontrava. A religião da época trouxe todo o conhecimento teológico para Nicodemos. Mas havia algumas questões dentro desse homem que não eram bem resolvidas. Ele pôde conhecer por meio da religião toda a lei revelada na Torá. Mas de fato esse homem não conhecia ainda o verdadeiro amor de Deus.
ele pôde aqui conhecer isso a partir do Filho de Deus. Então Jesus fala para ele o seguinte: você tem que entender que é necessário haver um novo nascimento. E aí Nicodemos fala, mas como assim? Como um homem velho pode nascer novamente? De forma inocente perguntando isso, não é verdade? Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer novamente? Jesus aqui estava falando num âmbito muito mais profundo do que simplesmente das coisas naturais que acontecem na vida. Jesus estava falando de um outro nascimento com Nicodemos. E aí então, Nicodemos fazendo essa pergunta inocente a Jesus, porque de fato ele não estava entendendo a profundidade da conversa que ele estava tendo. Jesus fala para ele, olha, em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. E aí ele continua, os seres humanos podem dar vida, mas o Espírito dá luz e vida espiritual. E aí Jesus fala o seguinte, portanto não se surpreenda quando eu digo é necessário você nascer de novo. Jesus agora faz de forma particular uma aplicação pessoal para ele, diz assim, eu estou falando que é necessário nascer de novo e eu estou falando a respeito de você, Nicodemos. Mesmo você sendo letrado em toda a lei e sendo alguém respeitado por todo mundo, eu vejo que há necessidade de uma transformação que vai de dentro para fora. Você, por fora, aparenta uma boa espiritualidade, um homem religioso, mas eu vejo por dentro que você precisa de vida, que você precisa nascer de novo, e isso só é possível, por meio do Espírito, um nascimento espiritual, que vai gerar uma vida espiritual em você, que falta para preencher esse vazio que você tem, que a religião não pôde te dar. De algum modo, Jesus estava falando para Nicodemos, eu conheço os teus temores, eu conheço o mais íntimo do seu coração, Nicodemos, e eu sei o que você anseia, eu sei o que as palavras que eu preguei despertou em você. Você está aqui para se encontrar comigo, e eu digo para você que você precisa nascer de novo, porque você mesmo aparentando estar vivo, espiritualmente está morto, e precisa ser reavivado, e quem pode fazer isso somente eu. E aí Jesus fala o seguinte, o vento sopra aonde quer, você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, assim também é todo aquele que é nascido do Espírito, e você não sabe, Nicodemos, me explicar, você não entende essas coisas, porque elas são coisas espirituais. E ele pergunta, mas como assim, Jesus? Eu não estou entendendo ainda. Faz sentido, mas ao mesmo tempo eu não estou compreendendo toda a realidade. E aí Jesus fala, você é um mestre respeitado em Israel e não está entendendo dessas coisas. Esse homem era um homem que era pronto para responder qualquer questão, querido. Mas Jesus, diante do diálogo e do questionamento levantado, deixou esse homem sem resposta, deixou esse homem num nível a não saber explicar o que é que ele deveria falar, porque Jesus estava num nível muito mais profundo, não falando de coisas naturais concernentes à religião, mas falando acerca de um reino eterno, falando acerca de um nascimento espiritual, que todo ser humano haveria de passar por ele. E aí Jesus continua dizendo o seguinte, eu digo a verdade, se eu estou falando de coisas terrenas, e você não está compreendendo, usando uma figura de linguagem para falar com você de coisas terrenas, e você não está entendendo, quanto mais se eu falar de coisas celestiais, coisas eternas, coisas espirituais. E aí Jesus então fala a respeito de que ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que desceu, o Filho do Homem, ou seja, ele falando acerca da obra que ele estava realizando. De algum modo, Jesus agora começa a apelar para o conhecimento desse homem acerca da lei, porque todo o Antigo Testamento é um apontamento e uma preparação do mundo da época para a revelação do Messias. Então quem conhecia muito bem a lei, conhecia aquilo que era o plano de fundo do Antigo Testamento, saberia agora então que tudo estava apontando para um Messias, que era Jesus. Jesus então fala a respeito dele mesmo, que ninguém subiu ao céu,
exceto ele, que ninguém desceu, exceto ele, que ele é o Filho do homem. E aí, Jesus então vai falar agora de uma outra figura que tipifica Jesus, e fala o seguinte: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus, ele vai pregar agora o evangelho a Nicodemos, usando o Antigo Testamento, falando para Nicodemos, lembra daquela passagem, aonde na peregrinação do povo de Deus, no Egito, eles são acometidos por serpentes, eles são surpreendidos pelas serpentes, e elas começam a picar, e as pessoas ficam ali envenenadas com doença, né? Em Moisés foi instruído por Deus para que pudesse levantar ali então uma estaca com uma serpente, e a instrução que Deus deu é para que todo mundo que olhasse para aquela serpente fosse sarado, fosse salvo do veneno, fosse livre da morte. Essa serpente que foi levantada lá naquela época, Jesus falando para Nicodemos, na época de Moisés, já era uma predição, já era um tipo de Cristo que fala a respeito de mim, da obra que eu vim fazer, porque aqui fala da condição do ser humano. A serpente, entendemos e conhecemos ela aqui no princípio ela foi o enganador, que subverteu a mulher, enganou, né? Sugestionou e a fez então desobedecer a ordem, consequentemente Adão também. A serpente então fala a respeito da desobediência, do veneno do pecado agora, por conta da desobediência do homem, que está inserido na humanidade, que agora todo homem que nasce está debaixo dessa condenação, esse veneno já está correndo na corrente sanguínea de todo ser humano que já nasce com esse pecado. E para que esse veneno agora seja estancado, seja eliminado, é necessário então para que essas pessoas olhem para Jesus, para a madeira, ou ali aquela representação da cruz com a serpente que estava falando a respeito de Cristo, para que aqueles que olhassem, no momento que olhassem, fossem curados. Jesus estava falando acerca daquilo que era o seu propósito, assim como a serpente foi levantada, salvando e trazendo então livramento da morte para aqueles que estavam sobre o domínio daquele veneno que é o pecado. Todo aquele que olhar para mim, na obra que irá ser realizada, quando eu estiver na cruz, também receberá salvação, também será livre da morte. Para nós é muito fácil entendermos, porque nós já estamos após a história ter acontecido. Nicodemos não tinha presenciado a morte, ainda não havia acontecido de Jesus, mas Jesus já estava anunciando para esse homem aquilo que era o seu propósito, e para ele tudo começou a fazer sentido, porque agora ele começou a ser tocado por uma mensagem que despertou um amor no coração dele, que a religião não pôde trazer, que o conhecimento pela lei não teve como trazer ali explicação. A lei, ela foi muito boa para nos instruir e nos dar o caminho, nos mostrando que somos pecadores, mas ela não traz a solução para o pecado, assim como Nicodemos estava nessa sinuca de bico. E aí Jesus traz a solução para isso, revelando agora que Ele veio como propiciação para todo o pecado. E o que a lei foi insuficiente de realizar e fazer, Cristo agora teve capacidade de fazer, por meio da sua vida. E aí então, queridos, nesse contexto de conversa com Nicodemos, surge o versículo que é a síntese do Evangelho, o versículo mais conhecido por todos, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desse diálogo então surge isso. Trazendo aqui então para Nicodemos agora o plano que ecoava desde o princípio, o plano eterno de Deus, de fazerem por meio do seu Filho e por meio do seu amor, essa humanidade que estava perdida agora ser resgatada, que estava perecendo, mas que agora não está mais num lugar de perdição, porque há uma solução.
Há alguém que vai resolver esse problema, o problema do pecado. Jesus então fala o seguinte: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. A Bíblia não vai relatar mais sobre Nicodemos, a não ser após a crucifixão de Jesus. Na onde José de Arimateia, que tinha um túmulo, permite então com que Jesus ali fosse colocado. E Nicodemos agora aparece na história. E Nicodemos agora, ele cede 35 litros de um óleo muito caro, que era o processo feito para que pudesse preparar ali o defunto para o sepultamento. Nós entendemos então por isso que provavelmente esse encontro que Nicodemos teve com Jesus transformou a vida desse homem. Porque de maneira alguma, se ele não tivesse sido transformado, ele não estaria consentindo nesse sepultamento, muito menos doando algo de grande valor. Esse homem foi transformado por esse encontro, e esse amor que ele não havia achado na religião, encontrou ele. E aí, Jesus, de algum modo, fala para ele: Nicodemos, você pensa que ama a Deus por meio da religiosidade que você tem, dos ritos que você faz, por meio da circuncisão? Mas mal você sabe que Ele é quem amou você primeiro, que você só pode amar Ele se Ele amar você primeiro, e o primeiro passo não foi seu, o primeiro passo foi dele. Não há nada que você possa fazer, Nicodemos, de sacrifício que possa trazer solução para a realidade que você se encontra. Só há uma coisa que pode mudar a sua realidade: a cruz, a graça. Deus enviando o seu Filho para morrer no seu lugar. Queridos, eu vejo aqui, nessa mensagem de Jesus, a expressão mais poderosa de amor que o mundo pôde conhecer. Se você quiser um dia conhecer de fato o significado de amor, não procure no dicionário. Olhe para o Calvário. Olhe para a obra da cruz. Ali, escancaradamente, nós vemos o maior ato de amor que o mundo já pôde presenciar. Aqui o amor que está sendo colocado é o amor ágape, o amor agapau, o amor sacrificial, o amor que não visa os seus próprios interesses, o amor que visa o interesse de outro, o amor incondicional de um Deus que é imutável, de um Deus que é transcendente, imanente, que não muda, que não tem sombra de variação, que continuou amando, ama e sempre amará. E repetido novamente, não há nada que façamos que possa mudar o amor dele, diminuí-lo ou aumentá-lo. Ele, por decisão própria, escolheu nos amar. E não há nada que você possa fazer que mude isso. Porque Romanos 5,8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, pelo que Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Então não quer dizer que porque você se converteu, Ele te ama mais. Não, Ele te ama da mesma forma. Entende? Não há nada, a sua santidade, o seu esforço não muda o amor dEle. Agrada muito o coração dEle, mas não muda a obra que Ele já realizou e o amor dEle por você. Diante disso, eu quero falar para você, queridos, que muitas vezes nós nos sentimos mal amados, não compreendemos a realidade da vida, porque passamos por tantas dificuldades, sofremos, e muitas vezes o questionamento que bate em nós é: mas será que de fato Deus me ama? Será que de fato as coisas que estão acontecendo ao meu redor não é um sinal que Ele me abandonou, ou que Ele não está comigo, ou que esse amor não é verdade? Queridos, nada pode mudar o amor dEle. A palavra fala para nós, Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, vai nos dizer que nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem as tribulações, nada pode separar as nossas vidas do amor de Deus que está derramado em Cristo Jesus. Porque, igual eu falei e repito novamente, esse amor
não fala de um amor que vai daqui para lá, mas é um amor que vem de lá para cá. É uma decisão dele. E aí, diante desse amor, diante da realidade de entendermos o quão amados somos por Ele, entendemos que só amamos porque Ele nos amou primeiro. Toda a bondade, todo o amor ou gesto de carinho que nós podemos produzir, não é mérito nosso. É porque Ele inseriu em nós esse amor por meio do ato que Ele fez de nos amar. Então, diante disso, o medo não pode ser um agente mais influente do que o amor desse Deus por você. Ele venceu o medo, Ele venceu a morte, Ele venceu a dor, Ele venceu o pecado, para que eu e você pudéssemos sermos alvos desse amor. Deus, quando olhava para o homem, sem a obra de Cristo na cruz, olhava com um olhar de condenação. Sabe uma coisa? Quando nós vemos o Antigo Testamento e lemos ele, nós vamos ver a figura de um Deus amoroso, mas que se retratava pelas pessoas dos relatos bíblicos como um Deus severo. Essa ideia que dá a parecer quando nós lemos, sem entender de fato Jesus da história. Um Deus bravo, furioso, que qualquer coisa que se fazia contra aquilo que era a sua vontade, Ele matava. Não é verdade? E na realidade, Deus tinha o seu modo de agir no Antigo Testamento. E toda a história revelando Jesus, apontava para aquilo que havia de vir, era uma sombra para aquilo que era perfeito e iria se revelar. Eu imagino Deus como Pai que sempre foi, em todo o processo, tendo paciência com um povo que era difícil. Você vê na história que toda vez o povo abandonava, o povo desobedecia, o povo se desviava do caminho. Deus mandava um profeta, Deus levantava um rei, Deus colocava um sacerdote, Deus levantava um juiz, mas o povo era obstinado de coração, corrompia a sua vida, corrompia a adoração a Deus e se desviava. Deus se aproximava então, de forma específica, por meio de alguns homens que Ele levantava no Antigo Testamento. Mas era complicado. Nós vemos na Bíblia 365 vezes a palavra não temas. Boa parte dessas palavras estão inseridas no Antigo Testamento. Toda vez que Deus aparecia, muitas vezes Ele tinha que dizer, olha, não temas, sou eu. Imagina você como pai, querer se relacionar com seu filho, mas seu filho ter medo de você, ao ponto de você chegar perto dele e falar, filho, não precisa ter medo. Deus como Pai sempre quis se relacionar, mas o povo não entendia a sua linguagem, não compreendia a sua vontade. Então Deus chegava perto para derramar amor e cuidar do povo, o povo afastava. O povo tinha medo, não é verdade? Temia, porque não compreendia quem Deus era. A ira desse Deus amoroso, porque ao mesmo tempo em que Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus justo, foi aplacada na pessoa do seu Filho. E Ele então deseja agora se relacionar conosco, e Ele se revela agora para nós, por meio de Cristo. E na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nasce Jesus de Nazaré. E Ele vem na figura de um bebê. Alguém tem medo de bebê? Para quebrar todo o estigma de medo que essa figura desse Deus tão furioso poderia causar. Ele vem agora na figura de um ser tão amável, como um bebê que cresce, como um ser humano normal, que tem uma vida comum. E Ele agora está inserido na sociedade, e agora Ele pode ser compreendido pelas pessoas. E Ele começa a revelar o seu amor agora por meio do seu Filho. E a ira que Ele tinha contra o pecado, que pesava contra a humanidade, que pecou, estava destituída da glória de Deus, é aplacada agora por seu Filho. Ele se revela agora na pessoa do Filho, e agora esse Filho assume um lugar de condenação que era meu e seu. E na cruz, para que eu e você, resumindo a história, pudéssemos ser salvos, o Filho de Deus se tornou o alvo da ira dele.
Deus em Jesus aplacou a ira dele próprio, para que nós não fôssemos condenados. Condenou o seu próprio filho à morte e morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Ou seja, uma frase bem conhecida e bem citada: o Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Nós estamos aqui por conta desse amor, meus irmãos. Ele escolheu nos amar e se relacionar conosco. Ele se revelou dessa forma maravilhosa, encarnou, morreu em nosso lugar, nos mostrando que todo o amor que nós podemos ter, primeiramente veio dele para conosco. Nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Há uma frase de Orlando Costa que ele diz assim: Jesus é o alguém que se fez ninguém, para que o ninguém que eu sou se tornasse alguém. Entenderam essa filosofia? Jesus é o alguém que se fez ninguém, para que o ninguém que eu e você somos se tornasse alguém hoje pela graça dele. Se somos o que somos, somos pela graça de Deus. Somos fruto desse amor que nos alcançou, que acreditou em nós, que tirou todo medo e que hoje nos dá essa esperança e perspectiva de vida, para que possamos continuar crendo nesse amor. Eu não sei qual é a crise que você tem em relação ao amor, mas eu quero dizer para você que esse Deus que nós servimos, Ele é amor, Ele é a fonte de amor. Se você está nele, queridos, além de se sentir amado, toda crise que há dentro de você em relação a amar e ser mal amado, deve ser resolvida em Jesus. Porque na cruz Ele levou sobre Ele toda essa mal resolução da sua vida. Muitas pessoas se sentem mal amadas, porque criam expectativas somente no amor das pessoas, e se esquecem que antes disso tem um amor divino. Se lhe faltou o amor do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, há amor de sobra em Deus, como seu pai, na pessoa do Filho dele, Jesus, para suprir toda a carência em você, curar as suas feridas, e te ressignificar como alguém bem amado. Em nome de Jesus. Então, queridos, diante disso, usando a figura de Nicodemos, nós somos alcançados, assim como esse homem teve a vida transformada por esse amor. E agora nós transbordamos esse amor por onde a gente passa. Esse amor que nos tirou do domínio do império das trevas e nos colocou agora no reino do Filho do seu amor. Esse amor nós vivemos e morremos por Ele. Nós o amamos ao ponto agora, querido, tanto, que se possível e se necessário for, como seus discípulos que o amamos, damos a nossa vida por Ele. Paulo diz que, por amor a Ele, estamos entregues à morte todos os dias. Ele, por amor às nossas vidas, se entregou. E da mesma forma, querido, nós devemos entregar as nossas vidas todos os dias, amando e sendo amado por Ele. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Colossenses 3 fala que o amor é o vínculo perfeito, que nós devemos revestirmos-nos do amor. Sabe de uma coisa? João 3,16 fala muito mais do que aquilo que nós lemos e conhecemos, porque por tanto ser conhecido e decorado, lemos ele sem compreender o peso que esse texto tem, de fato. É a síntese daquilo que é o Evangelho e a obra da redenção. Mas preste atenção nisso. Porque Deus, a maior autoridade, amou o maior amor, o mundo, a maior extensão, que deu o seu Filho, a maior oferta, para que todo aquele que nele crê, não pereça, a maior certeza, mas tenha a vida eterna, o maior presente. Aqui resume toda a obra da redenção que Ele fez por mim e por você. Então nós amamos a Ele e as pessoas porque Ele nos amou primeiro, queridos. Não sei como você se encontra, não sei como está seu coração,
Não sei como está o amor de Deus em você, ou o seu amor por Ele, mas que você compreenda nessa noite o quanto você é amado por Ele. E que o que você está enfrentando no momento da sua vida não é maior do que aquilo que Ele enfrentou por amor por você. Ele venceu para que você também possa vencer. Ele acredita em mim e em você. E o que nos deve mover em direção a Ele, queridos, muito mais do que aquilo que Ele pode nos dar como bênçãos e benefícios por servir a Ele, como direitos de sermos filhos de Deus, principalmente é o amor por Ele. Muitas pessoas estão envolvidas com Deus pelos benefícios que pode ter. Muitas pessoas estão vindo na igreja porque têm medo de ir para o inferno. E essa é uma relação que não se sustenta, porque é interesseira. A nossa relação com Deus deve ser a mesma dele conosco. Ele não nos amou por interesse, até porque Ele não haveria nada que nós pudéssemos dar em troca a esse amor. Pelo contrário, mesmo não vendo em nós nada, Ele nos amou nessa condição, acreditando em nós, sabendo aquilo que haveria de acontecer através do seu Filho, nos dando possibilidade de sermos tudo aquilo que Ele planejou e nos predestinou para sermos. Mas o que nós precisamos é nós entendermos que Ele acredita em nós e amarmos Ele intensamente com todas as nossas forças. Feche os seus olhos nesse instante. Coloque a mão no seu coração e permita agora com que o Espírito Santo possa constranger você com esse amor tamanho. Falei de uma forma resumidamente desse amor tão glorioso que nos alcançou. E ainda que seja uma palavra simples, nos esquecemos diariamente do quanto somos amados por Ele e do quão glorioso foi Ele ter se entregado, o Deus Criador de todas as coisas, ter assumido um lugar que não era dele, para que nós pudéssemos estar aqui, assumindo um lugar de culpa que não era dele, assumindo e pagando a nossa dívida, para que nós pudéssemos estarmos livres. Ele rasgou todo escrito e toda cédula de dívida que havia contra nós, cravando-a na cruz, nos permitindo agora estarmos com um saldo positivo diante dele, para que agora pudéssemos sermos filhos de Deus. Fomos promovidos de criatura, agora somos filhos. E desfrutamos agora do amor do nosso Pai. A palavra nos fala que Ele nos deu um Espírito que clama, Abba, Pai. Que faz com que esse amor em nós seja vivo e alimentado diariamente. Realmente seja tomado por esse amor. Seja realmente envolvido e entenda que o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo temor do seu coração, que ele seja agora tomado pelo amor de Deus, que esse lugar do medo agora seja assumido pelo amor, o amor ágape, o amor incondicional, o amor sacrificial, o amor verdadeiro, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos, Pai, oramos ao Senhor e pedimos a Ti, realmente vem sobre nós. Muitas vezes estamos enfermos no nosso amor, precisamos, Pai, relembrarmos o quanto somos amados por Ti. Situações, circunstâncias, pessoas causam em nós muitas vezes feridas, nos sentimos maus, nos sentimos numa situação de abandono. Muitas vezes as frustrações da terra nos fazem até muitas vezes perder o foco do Senhor como nosso Pai eterno, que não muda e que nos ama. Realmente, Pai, faz com que possamos enxergar de fato a verdade como ela é, que o Senhor nos ama, que o Senhor é amor e que esse amor alcançou as nossas vidas. Se estamos aqui hoje, é fruto da sua escolha de nos amar, se entregando por nós, Jesus. Em nome do Senhor, não nos deixe esquecer do quanto somos amados e importantes para Ti, Pai. Que realmente o Senhor possa nos fazer trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para que assim as crises, as tribulações do presente momento possam realmente não serem maiores, porque não são,
do que o amor que o Senhor tem por nós, do que seus planos, do que seus projetos, do que seus desígnios. Nós assim submetemos a nossa vida ao seu governo, sabendo que por meio do seu amor, o Senhor nos introduziu no reino eterno. Sairmos de um lugar de perdição, de condenação, que não havia mais esperança, e agora temos a vida eterna. A vida eterna é essa, Senhor, conhecer a Jesus Cristo, e se relacionar com Ele, e viver para a glória dEle, desfrutando desse amor, que isso realmente possa ecoar dentro de nós. Livra-nos de toda religiosidade, livra-nos, Senhor, das mesmas coisas que nos cercam e nos faz ficarmos presos na rotina diária. Leva-nos a entendermos esse amor que quer nos fazer progredir, que quer nos fazer ir além, que quer nos fazer ter experiências novas, que quer realmente ver uma revelação diferente do Senhor como nosso Pai, de uma forma mais íntima, Senhor. Ah, Jesus, nós queremos ser tomados e tocados por essa verdade em nós. Toca em nós, sara a nossa vida, cura o nosso coração, e que a porção desse amor realmente nos invada, tirando toda a dúvida, tirando todo o medo, porque o verdadeiro amor que está em nós, que é o amor do Senhor, dissipa todo medo. E o amor, ele pode ser aperfeiçoado. Aperfeiçoa o seu amor em nós, Jesus, de modo que possamos ser como Jesus, de modo que possamos amar como Jesus amou. Em nome de Jesus é o nosso anseio, o nosso desejo, Abba Pai. Compreendermos esse amor, compreendermos o quanto somos e fomos e seremos para sempre amados pelo Senhor, para que assim possamos corresponder, não na mesma medida, mas que possamos fazer aquilo que nos cabe, o que for possível, para amar ao Senhor também, como o Senhor merece ser amado, com toda a nossa vida e com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. É isso que nós desejamos, Jesus. Fazer disso um mandamento, Pai, para que seja obedecido diariamente por nós, em nome de Jesus. Leva-nos a amarmos mais do que as coisas dessa terra, leva-nos a amar o Senhor acima dos benefícios que possamos ter, Pai, em qualquer área da nossa vida. Não nos deixe negociar esse amor por qualquer proposta terrena. Antes os nossos olhos estejam voltados para aquilo que é eterno, para que aquilo que é terreno não seduza o nosso coração. Que o nosso amor esteja firmado, Senhor, em Ti, e os nossos olhos também, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, assim, Pai, nós queremos desfrutar dessa realidade, Pai, para as nossas vidas, desse amor eterno, em nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos. Oh Jesus, nós te adoramos. Você pode adorar a Ele um momento? Adore a Ele. Oh Jesus, nós te amamos. Sim, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor assumiu o nosso lugar. Sim. Sim, nós queremos testemunhar desse amor, Pai, para que o mundo veja o quanto Ele é real. Sim, Jesus. Sim, Jesus, nós te adoramos. Muito obrigado pelo seu amor. Que possamos cantar e declarar ao mundo o quanto o seu amor é real, Pai. Que possamos levar esse amor para aqueles que não conhecem. É o nosso desejo, Jesus. Manifestar a sua glória e revelar o seu amor aos homens. Ah, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto assim. Nós te adoramos, Pai. Obrigado, Jesus. E se você crê nisso e foi alvo desse amor, levanta a sua mão e aplauda Ele. Ele é digno de toda honra, toda glória. Aleluia!